Flamengo acertou o contrato com Danilo e Vitão aceitou a proposta do Mengão. Mas, Flazoeiro, Flamengo vai contratar 2 zagueiros? Eu vou falar sobre isso. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, uma quarta-feira que promete no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e ó, todo mundo deixa o like, porque ajuda demais. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre hoje, porque hoje tem Flamengo e Bangu lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. O Flamengo vai entrar em campo pela 4ª rodada do Campeonato Carioca e quase todos os ingressos foram vendidos, né? 35 mil dos 41, que é a capacidade máxima aí do estádio, já foram vendidos. A expectativa hoje de casa cheia, o técnico Kleber dos Santos, que deve fazer algumas mudanças no time, como por exemplo, tirar o Lohan do meio e colocar o Lohan aberto na ponta no lugar do Thiaguinho. Ele deve mexer na equipe, tentando melhorar a qualidade do futebol apresentado pelos garotos e tentando também vencer o jogo, já que nos últimos 3 jogos o Flamengo teve 2 derrotas e apenas 1 vitória e está na vice-lanterna do Campeonato Carioca. Inclusive o lanterna é o Bangu, adversário do Flamengo na noite de hoje. Então o Flamengo não pode dar mole, tem que jogar e tem que vencer essa partida. Bom, antes de eu falar sobre Danilo, antes de eu falar sobre Vitão, eu vou falar sobre Diego Alves. A informação ontem, né, oficialmente foi postado pelo ex-goleiro do Flamengo que ele vai se aposentar. Ele que saiu do Flamengo, tentou até jogar no Celta de Vigo, mas as lesões, as contusões acabaram antecipando a aposentadoria do Diego Alves e o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo: o nosso ídolo Diego Alves anunciou nessa terça-feira a aposentadoria dos gramados com o manto sagrado. Ele conquistou 2 Libertadores, 2019 e 2022, 2 Brasileiros, 2019 e 2020, 3 Cariocas, 19, 20 e 21, 2 Supercopas, 20 e 21, uma Recopa Sul-Americana, 2020 e uma Copa do Brasil em 2002. Obrigado por tudo, paredão e sucesso na nova caminhada. Ontem, quando o Diego Alves ele anunciou ali a sua aposentadoria, a gente estava fazendo uma live e a galera começou a fomentar assim no chat sobre ele vir para o Flamengo para ser preparador de goleiros. Por enquanto, gente, não se sabe o que ele vai fazer, se ele vai continuar trabalhando com futebol ou se ele vai buscar um outro ramo. Mas eu acho que, caso ele queira se tornar preparador de goleiro, ele deveria começar, se viesse para o Flamengo, começar assim como o Felipe Luiz, nas categorias de base, aí pegar uma experiência, pegar uma rodagem e depois, quem sabe, aí chegar na equipe profissional do Mengão. Mas é um goleiro um cara que foi muito experiente, foi muito bem treinado, sempre teve uma boa leitura ali nas batidas de pênalti, foi um dos maiores pegadores de pênalti da La Liga, enfim. É um cara que realmente tem muita bagagem e tem muito o que ensinar. Agora tem que ver se ele vai querer continuar trabalhando com futebol, tem que ver se ele vai ter essa paciência também de começar trabalhando numa categoria de base para depois tentar ir para um clube profissional. Enfim, vamos esperar para ver como é que ele vai decidir o futuro dele. Falar de coisa boa, porque ontem, pela primeira vez na pré-temporada, a Arrascaeta fez um treino completo junto com os outros jogadores. Na semana passada, o Flamengo estava em Gainesville, na Flórida, quando
estava tendo os treinos, o Arrascaeta ele participava de parte do treino, na sua grande maioria, e uma outra parte ele fazia sozinho, junto com o preparador físico ou junto com o fisioterapeuta. Era parte do processo aí da volta do Arrascaeta, que no final do ano passado passou por uma artroscopia no joelho. Ele mesmo chegou a dar uma entrevista dizendo que estava precisando parar para poder arrumar o joelho, que não estava bom, aquela coisa toda, e a informação é essa. O jogador, ele passou pela artroscopia e agora ele ontem, né, como eu disse, treinou aí normalmente com o grupo e deve, inclusive, estar à disposição do técnico Felipe Luiz, principalmente para o jogo da dia 2 de fevereiro, que é Flamengo e Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre Claudinho, porque, cara, os caras realmente, vou dizer para vocês, realmente, eu não sei o que o empresário do Claudinho tá fazendo com a carreira dele. Porque vocês lembram que o Claudinho ficava, flerta com o Flamengo, acerta com o Flamengo, vem pro Flamengo, e depois, em cima da hora, renovava o contrato com o Zenit, fazia uma outra coisa? Fez a mesma coisa agora, só que com a Leila. Cara, tava tudo certo. O Palmeiras já tava trocando os contratos, os documentos com o Zenit, quando o Claudinho acertou com o time do Catar, do nada, para poder ganhar mais, tinha um contrato que realmente era melhor por lá. O tempo aí deu uma inocentada no Marcos Braz, até o próprio Marcos Braz ele publicou, né, na rede social dizendo que é sempre assim, eles primeiro acertam e depois eles correm do negócio que eles mesmos acertaram. Agora, o Claudinho, com essas atitudes, fechou a porta para ele nos dois principais times do Brasil, hoje, o Flamengo e o Palmeiras, porque a Leila dificilmente vai de novo atrás dele. O Flamengo, não acredito também que vai querer contratar o jogador. O jogador tá indo pro Catar depois de dar uma enganada aí no Palmeiras. Bom, vamos falar agora sobre Vitão, porque essa quarta-feira pode ser decisiva para o Flamengo contratar o zagueiro do Internacional. Isso porque está desembarcando em Porto Alegre o pai e o empresário do jogador. A ideia é fazer uma reunião com o Internacional e colocar uma pressão no Colorado para que aceite a proposta do Flamengo. É isso mesmo, essa é a ideia principal, tanto do pai como do empresário do jogador, tentar fazer o Colorado aceitar a proposta do Flamengo, que dá ao Vitão aí, que a ideia do Flamengo inicial era oferecer ao Vitão 5 anos de contrato. Jogador que tem 24 anos, ele ficaria no Flamengo, teoricamente, até quando ele tivesse 29 anos. É uma proposta salarial boa, é um contrato bom para o atleta e, por isso, tanto o pai como o empresário que cuidam da carreira do jogador estão desembarcando em Porto Alegre hoje para decidir aí com o Internacional o futuro do atleta. Saindo do Vitão e indo para o Danilo. A informação é que o tempo de contrato entre Flamengo e Danilo já está acertado. Ontem foi noticiado que o Danilo já decidiu que vai voltar para o futebol brasileiro, apenas está tentando rescindir lá o contrato que ele tem com a Juventus. E a ideia do Flamengo com o jogador é 2 anos de contrato, podendo ser estendido para 3 anos de contrato. Algo muito parecido que foi feito com Davi Luiz, né? Ele que chegou no Flamengo em 2022, aí ele tinha ali 22 e 23 de contrato. Se ele jogasse ali, se não me engano, 20 jogos, pelo menos 45 minutos em 23, ele teria o ano de 2024 a mais de contrato. Ele ficou 3 anos no Flamengo justamente nesse mecanismo. Basicamente, esse aí é o modelo de contrato que o Flamengo quer fazer com o Danilo. Oferece 2 que podem aí, a depender de algumas metas a serem batidas, virarem 3 anos de contrato. Agora o que falta, Flazoeiro, para essa negociação avançar de vez e fechar, é o Danilo conseguir lá a rescisão de contrato com a Juventus de Turim. O jogador conseguindo essa rescisão de contrato, ele fica livre, teoricamente, para poder fechar com o Flamengo. Então hoje é um dia decisivo, porque vai ter essa reunião em Porto Alegre para decidir o futuro do Vitão, assim como o Danilo segue tentando a liberação para poder vir para o Mengão. Agora, Flazoeiro, o Flamengo vai ter 2 zagueiros? Sim, a ideia do Flamengo é contratar os 2 jogadores para jogarem na zaga. Mas, Flazoeiro, e o Léo Ortiz, e os garotos que estão vindo da base? Gente, deixa eu explicar. Qual é a ideia principal do Flamengo? Aumentar, né, o elenco
pelo menos nessa posição, por causa da quantidade de jogo. O Flamengo tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Supercopa, tem o Carioca, tem a Libertadores, tem muitas competições para disputar ao longo do ano. Então o Flamengo quer ter aí qualidade no sistema defensivo. Até porque o Danilo ele pode jogar tanto de zagueiro como também de lateral direito. Apesar dele já ter falado que a prioridade dele, a preferência dele é jogar como zagueiro no Flamengo. Então, obviamente, ele viria para ser zagueiro, mas poderia também figurar ali na lateral direita do Mengão, caso Wesley, Varela. O Varela tem a questão da convocação. O Wesley pode estar lesionado, suspenso, alguma coisa assim. O técnico Felipe Luiz ele teria a opção também do Danilo. Então o Flamengo negocia essas duas frentes, Vitão e Danilo, podendo sim fechar com os dois jogadores. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe. Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, lembrando que hoje tem Flamengo e Bangu, quarta rodada do Campeonato Carioca. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.